Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, dos versos 1 até o 11. Mateus 18, do verso 1 até o 11. Que diz assim a Sagrada Escritura: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Somente até aqui. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Não temos dúvida, né, de que o Espírito Santo de Deus já habita em nosso meio. Acabamos de ler um texto escrito por Mateus de uma ocasião em que Jesus respondia ao questionamento de alguns dos seus discípulos. Só a nível de introdução, o Evangelho de Mateus ele tem uma característica peculiar que diferencia ele dos outros evangelhos, porque ele vem trazer a mensagem de que Jesus é verdadeiramente Filho de Deus e, sobretudo, que Jesus é o Emanuel, que significa o Deus conosco. E que este Deus conosco, ele vem na condição de, mesmo sendo Deus, ele vem na condição de servo. E ele humilha-se a si mesmo, ele abre mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e vem a este mundo com uma missão de redenção da humanidade, quando nós jamais teríamos a condição de salvar a nós mesmos. Jesus vem e cumpre toda a lei e os profetas, e ele entrega a sua vida para que nós tivéssemos o direito da salvação. E, meus irmãos, nesse momento desta passagem que nós lemos, Jesus já havia predito a sua morte, porque para os judeus, Jesus ele era uma pedra de tropeço, porque havia-se a expectativa de que viria o rei dos judeus e que reinaria neste mundo. Porém, vem um homem que nasceu em uma manjedoura, um homem que de uma origem humana totalmente diferente do que se esperava que tivesse, e ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho, e este era o rei dos judeus, um homem que realizava prodígios e maravilhas, mas que escandalizava os judeus porque não o reconhecia como o rei dos judeus, eles não compreendiam. Mas este é um dos mistérios de Deus, porque não é um Deus específico para os judeus, mas para toda a humanidade. E a obra de Jesus, a obra realizada por Jesus,
a obra de Deus na vida de toda a humanidade é de que esse é o Deus de todo o ser humano, não apenas dos judeus. E Jesus começa realizando os seus prodígios e maravilhas, e ele começa o seu legado, a sua missão, proclamando arrependimento de pecados, conversão e anunciando que o reino de Deus estava próximo. E esta é a missão de Jesus. E ele realiza prodígios e maravilhas, e ele cura todo tipo e toda sorte de doença, de enfermidade, ele expulsa demônios, ele é um homem de oração, ele é um homem reverente a Deus, um homem que obedece a Deus, e um homem que tem uma missão. Ele está vocacionado a padecer e a sofrer o castigo por todos nós. E Jesus começa a perguntar para os seus discípulos quem aqueles discípulos achavam que ele era. E Pedro, num ato de rendição ao Espírito Santo, ele declara que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E depois daquilo ali, evidentemente que criou-se uma expectativa de que Jesus realmente reinaria neste mundo, de que o reino de Jesus seria deste mundo, mas que na verdade o reino de Deus não é, o reino de Jesus não era para este mundo, era um reino eterno. Então, o reino de Jesus é um reino eterno. E por se criar essa expectativa, é que os discípulos de Jesus começam a questionar quem seria o maior ou quem seria o menor no reino de Deus. Porém, Jesus, ele, de certa forma, ele frustra a expectativa daqueles e ele especifica critérios para ser o maior no reino de Deus, mas, sobretudo, ele diz quem estará no reino de Deus. E aqueles discípulos, eles estavam com os seus olhos voltados para um reino material, aqui, neste plano, mas os olhos de Jesus estavam para a eternidade. E eles perguntam, Jesus, quem será o maior no reino de Deus? E no versículo 2 deste capítulo que nós lemos, Jesus declara, chamando um menino, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. E aqui nós vemos que os discípulos já estavam disputando entre si quem seria o maior ou o menor no reino dos céus. E Jesus, ele centraliza a questão. E ele diz, não é quem será o maior ou o menor. O ponto é quem estará no reino dos céus. E muitas vezes nós nos preocupamos com, desejamos, almejamos estar com o Senhor na eternidade e negligenciamos a nossa própria vida aqui na terra, que determinará se estaremos com o Senhor na eternidade ou não. Muitas vezes nós queremos, vou até usar uma frase que está sendo muito dita por aí, nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Existe no coração do ser humano uma tendência de almejar as benesses que Deus promove, que é a maior de todas, a sua paz, o seu amor em nossas vidas, mas nós não nos convertemos verdadeiramente ao Senhor. Nós não somos transformados por Ele. E muitas vezes a nossa vida é um fracasso por conta das nossas próprias escolhas. Queremos a presença de Deus, queremos estar com Deus, mas nós não nos rendemos a Ele verdadeiramente. Nós não nos convertemos a Ele. E Jesus pega uma criança, que aqui traz um simbolismo ainda daquela criança inocente, daquela criança que não disputa, daquela criança que é humilde, daquela criança que se humilha a si mesmo em detrimento dos seus próprios anseios, dos seus próprios desejos. E esta criança simboliza, neste argumento de Cristo,
a conversão das nossas vidas, a nos despir de nós mesmos, da nossa maneira vã, inútil e fútil de viver. E, sobretudo, daquela vida apegada a coisas. Coisas estas que nos fazem caminhar na contramão de Deus. Jesus traz uma criança, traz um menino com este simbolismo. E ele diz, não é quem será o maior, mas quem estará. E ele especifica. Eu ler rapidamente com os irmãos, Mateus 7 e 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. O ponto não é ser maior ou menor. O ponto é fazer a vontade do Pai. E o simbolismo do menino, ele nos faz refletir acerca das coisas que ainda persistem na nossa natureza agora cristã, na nossa natureza agora de Cristo, e que fazem parte da nossa antiga natureza. A mais perigosa delas é o orgulho e a soberba. Quando nós, investidos do conhecimento da palavra, porventura nos acharmos melhor do que aquele que vai perecendo. A disputa dos discípulos de Jesus nessa ocasião é quem será o maior ou o menor no reino dos céus. E Jesus diz, quem não se converter e não for igual a um destes meninos, não entrará no reino de meu Pai. E muitas vezes, por nós conhecermos a palavra, jamais podemos ceder à tentação de nos acharmos melhor do que aquele que vai perecendo. Este é um sentimento de soberba que deve ser banido dos nossos corações, que ele vem em uma forma de tentação, quando nós olhamos para aqueles que vão perecendo, para este mundo e as suas práticas, e olhamos para ele com um ar de superioridade. E isso não é condizente com a palavra de Deus. O que deve fluir de cada um de nós é o amor de Cristo, expressado por ele na cruz do Calvário, quando ele era ofendido e ele declarava, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Que este sentimento seja banido do corpo de Cristo, que é a sua extensão na terra. Que jamais venhamos a ceder à tentação de olharmos para o nosso semelhante sem cumprir o mandamento dado pelo Senhor Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isto é a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? No versículo 4, ele diz, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Eu pediria a permissão dos irmãos para fazer uma analogia da figura do menino, para fazer uma comparação com os ensinamentos de Cristo. Ele declara, e qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Receber a um menino, figuradamente, tem a ideia de receber os ensinamentos de Cristo, de se render verdadeiramente a Cristo, de se permitir ser convertido por Cristo, de nascer de novo, de ser uma nova criatura, de receber verdadeiramente a Cristo, para podermos ter a condição de declararmos aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, acredito que aos Colossenses, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Receber a Cristo é ter o privilégio de, apesar de estarmos nesse mundo, termos o reino de Cristo estabelecido em nós. Não importa quem será o maior ou o menor, o que importa é termos a certeza, a convicção de que temos o reino de Deus. E este reino, Jesus declarou na sua primeira proclamação do Evangelho, arrependei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo.
E a partir do momento em que nós nos arrependemos, que nós cremos, nós colocamos os dois pés no reino de Deus. E este reino está em nós implantado. Este reino não é algo figurado, irreal, impossível e que ainda acontecerá. Este reino está implantado em cada um de nós. Porque a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno. Mas também Jesus declarou: a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo dá. Então, se nós sentimos a paz de Cristo, se nós sentimos verdadeiramente o amor pelo nosso semelhante, da fonte que nós éramos antes, isso é impossível. Se nós sentimos o amor pelo nosso semelhante, independente das suas práticas, independente das suas escolhas, das suas ações, das suas decisões, o reino de Cristo está implantado verdadeiramente em nós. E munidos deste amor, nós declararemos as verdades do Evangelho. Este amor, ele não é um amor omisso, ele é um amor que ele é representado e praticado. Quando nós amamos o nosso semelhante e porque nós o amamos, nós proferimos a palavra de Deus para que eles saiam desta rota de precipício e entrem na rota do paraíso, na rota da eternidade, na rota da presença de Deus. Este amor de Deus em nós implantado nos capacita a levarmos o Evangelho de Jesus genuinamente, sem acrescentar e muito menos sem omitir as verdades do Evangelho. Receber aos ensinamentos de Cristo é receber a Cristo. Receber a Cristo é estar no reino de Deus. Estar no reino de Deus é fazer a diferença nesta terra. É ser o sal desta terra e luz para esse mundo. E quando nós falamos de sal, eu faço uma analogia de um alimento que necessita do sal, que a sua ausência faz diferença, mas que o seu exagero também faz diferença. É preciso a dose certa, é preciso a medida certa. E aqui eu estou falando da nossa maneira de ser o sal desta terra. Munidos do amor de Cristo que verdadeiramente habita em nós, verdadeiramente e genuinamente convertidos a Cristo, agora comissionados por Ele para levar o seu Evangelho, e este Evangelho seja pregado na medida correta. E o apóstolo Paulo declarou em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, como nós lemos essa semana, que fale e não te cales, mas fale a palavra de Deus. Tua maneira de falar seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém, meus irmãos? E no versículo 6, ele diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. A palavra escandalizar, ela tem o significado de ser pedra de tropeço. Ou, e traduzindo essa pedra de tropeço, é quando as minhas ações promovem a queda do meu semelhante. É quando o que eu faço, o que eu falo, o que eu vivo, faz com que o meu semelhante ele tropece na caminhada. E aqui, Jesus, ele ampliou o debate da discussão daqueles discípulos, daquele círculo de discípulos, que questionava quem era o maior, quem era o menor. E Jesus vem falar de conversão, e Jesus vem falar de atitude, e aqui ele amplia o debate, e ele traz peso na responsabilidade que nós temos agora de manejar bem as Sagradas Escrituras com a nossa própria vida. Manejar bem as Escrituras não quer dizer ser um conhecedor integral de toda a palavra de Deus.
Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples. Jesus declarou em uma frase: arrependei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Ser um pedra de tropeço é quando eu abro mão da minha responsabilidade, ou eu negligencio a minha responsabilidade, e eu pratico coisas que fazem o meu irmão tropeçar. E evidentemente que os irmãos vão lembrar quando o púlpito da igreja evangélica, da igreja de Cristo na terra, tem sido escandalizado por aqueles que usurpam o direito de estar no púlpito, proclamando a palavra de Deus, e na sua vida longe do púlpito, não é uma vida condizente com a palavra. Mas da forma como Jesus ampliou a questão dos seus discípulos para uma questão mais ampla, da mesma forma eu faço aqui com a igreja. Não é somente aqueles que estão no púlpito, mas aqueles que estão nos bancos, que precisam fazer a diferença. Não somente aqueles que têm a responsabilidade de liderança, que têm um peso, que têm uma relevância no meio cristão, religioso, espiritual, como queiram imaginar. Não somente estes, mas cada um daqueles que estão sentados nos bancos, dos locais que são chamados de igreja, que na verdade a igreja somos nós, ali é apenas um templo, onde está dedicado à reunião e o encontro da igreja de Cristo. Então, cada um de nós, que somos as pedras vivas no templo, precisamos estar conscientes de que as nossas ações, por mais simples que elas sejam, ela está fazendo a diferença na vida do meu semelhante, positivamente ou negativamente. Porque, meus irmãos, quando, porventura, estávamos no mundo, o mundo não observava as nossas ações e as nossas atitudes no mundo não eram tão criticadas, não eram observadas. Porém, quando nós nos inclinamos, nos rendemos a Cristo, nós somos alvo de pessoas que o tempo todo observam as nossas ações, observam cada passo, cada frase, até o semblante do nosso rosto. As pessoas do mundo observam. E, porventura, se porventura nós não formos condizentes com a palavra de Deus, nós estaremos sendo pedra de tropeço para aqueles que creem em Jesus, mas ainda não creem para a salvação das suas vidas. E se eles existiam uma possibilidade de se aproximarem de Cristo, eles vão se afastar ou vão decidir ficar da forma que estão. Porque vão declarar: é melhor estar da forma que estou do que fingir ser uma coisa e não ser verdadeiramente. E de outra forma, é declarar com a vida, com aquilo que nós fazemos, que este evangelho não tem poder, porque não transformou a minha vida, e eu prego que ele pode transformar a vida de alguém. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes nós nos amparamos na desculpa de que somente o meu irmão é quem peca, o meu irmão é quem precisa de conserto, e eu sou o juiz que julgo todas as causas, e aquele está errado, o outro também. Mas as pessoas não fazem uma introspecção das suas ações, não se rendem verdadeiramente ao Evangelho de Cristo para serem por ele verdadeiramente transformados. E o Senhor, ele coloca peso nesta questão e diz que melhor seria colocar uma pedra e pendurar no pescoço e submergir nas profundezas do mar, do que fazer tropeçar um daqueles pequeninos. E no versículo 7, Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Meus irmãos, esta passagem ela é muito conhecida,
Eu diria que ela é emblemática e alguns diriam que ela representa exatamente o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Ela representa integralmente o que nós estamos vivendo atualmente. E, olhando os números das estatísticas, parece algo controverso, contraditório, porque nós vemos que o número de pessoas que se declaram evangélicas, cristãs, católicas ou evangélicas, ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos. E a projeção é que continue crescendo. E por incrível que pareça, o mundo secular, ele teme a ascensão da igreja, porque cria-se um debate onde é discutido que um grupo que representa a maioria, ele vai subjugar as minorias. E aqueles que proferem, que declaram a palavra de Deus, eles são taxados, nós os que declaramos a palavra de Deus, somos rotulados de intolerantes, de conservadores, de pessoas que defendem uma pauta e que não respeita o pensamento ou a ideia do outro lado. Porém, nós estamos manejando as Escrituras Sagradas e precisamos ser fiéis à palavra, somente à palavra. E aí, qual é o ponto da questão? O mundo está percebendo uma ascensão, uma ampliação do número de pessoas declaradas cristãs e evangélicas, e o mundo secular teme por isso, porque este alcance das pessoas que professam a fé em Cristo, ele está em toda parte, ele está na política, ele está na economia, ele está na sociedade de uma maneira geral, e as minorias, as ditas minorias, temem que este grupo de evangélicos, eles subjuguem as minorias e imponham as suas verdades de uma maneira radical. Porém, meus irmãos, quando nós vemos nas Escrituras, isto que nós acabamos de ouvir aqui no versículo 6, a questão das pedras de tropeço, e nós vemos que o número de pessoas que professam a fé em Cristo tem aumentado, e a projeção é que continue aumentando, a pergunta é: quantos destas pessoas verdadeiramente são cristãs? Quantas delas verdadeiramente se renderam e têm sido transformadas por Cristo? Ou elas fazem parte de um sistema, de um grupo, de um objetivo obscuro, alheio, ou se aproveitando da pauta de Cristo? E aqui, meus irmãos, nós entramos num ponto crucial do versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas é daquele homem por quem o escândalo vier. Esta ascensão forte que vem tendo a igreja evangélica e cristã no Brasil, ela literalmente não representa o Evangelho de Jesus Cristo na terra. E eu falo isso com profunda tristeza, porque bom seria, eu me alegraria ao ver estes números e ao ver estas projeções, e diria que verdadeiramente a palavra de Deus tem sido compartilhada, tem alcançado vidas têm sido transformadas, mas não é isso que literalmente está acontecendo. Nós vemos muito ajuntamento de pessoas, mas nós vemos uma irreverência à palavra, não há uma genuína rendição a Cristo, não há uma genuína morte para nós mesmos, para vivermos para Cristo. E o Senhor Jesus declara: mas é mister que eles venham. E eu quero ler uma passagem com os irmãos, que está lá em 1 Coríntios 11 e 19, para corroborar isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Ele diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vou ler novamente.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O que é que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Nós estamos vendo tantos escândalos no meio supostamente cristão. Criou-se o mercado gospel, criou-se o mercado da fé, vendem-se cura, vendem-se milagres, vendem-se riquezas, mas não se prega o Evangelho. E o apóstolo Paulo declarou aqui, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Destes números que as projeções numéricas estabelecem e projetam no horizonte, se colocar uma peneira do Evangelho de Cristo, pouca coisa fica, pouquíssima coisa fica. Eu diria que pouquíssima coisa ficaria se colocar a peneira da palavra de Deus. Quantos são verdadeiramente transformados? Quantos não estão buscando a Cristo por interesse? Quantos não estão buscando a Jesus pela motivação errada? Quantos verdadeiramente amam o Senhor Jesus? Quantos verdadeiramente querem e desejam e se dispõem a ser transformados por Ele? Quantos verdadeiramente renunciam a si mesmo? Quantos verdadeiramente colocam a cruz sobre os seus ombros e seguem as pisaduras de Jesus? Quantos verdadeiramente podem se dizer cristãos? Quantos verdadeiramente estarão com o Senhor no reino eterno? E aqui, meus irmãos, é uma palavra que dá a entender que é uma palavra de tristeza. Porém, nós ainda nos alegramos, porque o Senhor Jesus declarou: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que eles venham. É necessário que venham os escândalos. Porque à medida em que estas pessoas envergonham o nome de Cristo, aqueles que são sinceros, eles serão notados, eles aparecerão. E este é um mistério da obra redentora de Jesus. Jesus jamais esteve com a maioria. Jesus, ele é um homem que uma das suas características tão sublimes é a simplicidade, é a humildade, é a pureza do coração. E este sentimento, ele está praticamente ausente no meio daqueles que se apropriam da palavra, distorcem os seus textos sagrados em detrimento ou em prol dos seus próprios anseios e objetivos. Existe uma força que tem movido estes locais, mas que não é a força da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não necessita de estratégias. Ela não precisa de formas miraculosas de ser pregada. Ela não precisa de pirotecnia, não precisa de enfeite, não precisa de projetos, megaprojetos, não precisa de recursos além da própria palavra. E nós estamos vendo um meio que está em ascensão, e eu diria que esta é a razão, onde se utiliza de formas para atrair a atenção das pessoas, especialmente os jovens. Especialmente os jovens. E talvez alguém até me critique por isso que eu estou dizendo. Porque os jovens que entram no Evangelho, entram nestes locais que têm o nome de igreja, eles estão sendo poupados de entrar no mundo da marginalidade, porventura. Eu não digo todos, mas existe uma parcela da sociedade que é vulnerável e precisamos reconhecer isso. Porém, não é só retirar o risco da vulnerabilidade de entrar em um mundo do crime. Não é somente isso, mas é uma transformação profunda, genuína e verdadeira, que só é promovida pela palavra. O pastor, aqueles que estão nos púlpitos, têm um papel fundamental
e necessário, eu diria, mas ele sozinho não faz a diferença na vida das pessoas. E tem estabelecido uma dependência de homens e não da palavra. Existe dependência do cantor que vai cantar, porque dependendo do cantor, terá unção, terá mover do Espírito Santo, suposto mover do Espírito Santo. Dependendo do pregador, terá milagres, prodígios, respostas de Deus. Mas não temos que depender dos homens. A nossa única, exclusiva dependência é de Cristo. Somente dele. É somente dele que nós precisamos, de quem nós dependemos, somente dele. E este evangelho, meus irmãos, ele não está embutido nestas projeções que nós estamos vendo. Ele não está nesta esteira deste evangelho que está sendo projetado, que está em ascensão. Verifiquem os números, pesquisem. As estatísticas mostram. O número de fiéis que professam a fé em Cristo, ele tem aumentado. No entanto, nós não vemos o reflexo disso na sociedade. E no versículo 8, para nós caminharmos um pouco mais, Jesus diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançado no fogo eterno. E no 9, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Nesse momento aqui, Jesus está falando das nossas ações específicas. Ele está falando de pontos de ação do nosso corpo, o nosso pé, para onde nós estamos andando. As nossas mãos, no que nós estamos apalpando, no que nós estamos nos permitindo pegar, manusear, manejar. E os nossos olhos, onde estão as nossas atenções? Para onde estão as nossas atenções? E esse é um ponto crucial. Porque se somos espirituais, se nascemos de novo em Cristo Jesus, se este corpo humano, este corpo que nascido do pecado, morto, afastado de Deus, agora recebe o Espírito Santo, nós somos espirituais. E as nossas atenções têm que ser para as coisas espirituais. E necessitamos, isso é uma questão de sobrevivência, discernir, precisamos ter discernimento para perceber o que é distração e daquilo que é necessário, daquilo que está tirando o nosso foco da presença de Deus. Isto é um ponto decisivo da nossa caminhada, meus irmãos, porque este mundo está repleto de distrações. A nossa própria vida já é uma distração. Nós mesmos já somos uma distração nata. Ainda mais as questões alheias a todos nós. A questão da política, a questão social, a questão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios, os nossos familiares. Eu não estou criminalizando nenhuma destes pontos. Não é esse o caso. O que eu estou declarando é que precisamos discernir e não perder o foco daquilo que nos mantém vivos. Não podemos perder o foco daquilo que nos mantém vivos na presença de Deus, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra as potestades espirituais, nos espaços celestiais. Saber que, como disse o apóstolo Pedro, o diabo, o nosso inimigo, ele anda em derredor, buscando a quem possa devorar. E, muitas vezes, nós, por uma negligência, somos tragados pelo inimigo, mas porque nós negligenciamos o nosso foco é Jesus Cristo. E, evidentemente, que não é só quando nós negligenciamos. Nós servimos a um Deus soberano, que Ele pode permitir
que mesmo quando nós estivermos focados, Ele pode permitir que nós sejamos provados. E Ele tem respaldo, a palavra tem respaldo para isso. Eu provo a todos quanto amo. Então, se porventura, ou quando nós formos provados, reconheçamos que existe um Deus soberano que reina verdadeiramente sobre a minha vida e que eu não vou me rebelar contra Ele. Não podemos nos rebelar contra o Senhor. Ele é a autoridade suprema da nossa vida. Ou não é. Se estamos e desejamos estar no reino de Deus, estamos na condição tal qual Jesus instituiu, de servos. Nós não temos que propor as nossas pautas para o Senhor, as nossas pautas pessoais, individuais, distantes dele. As nossas pautas têm que ser de acordo com a sua genuína palavra. Então, todas aquelas coisas que nos afastam, precisamos cortar de nós, arrancar de nós mesmos, que a nossa vida seja íntegra diante do Senhor. E talvez alguém diga que isso é impossível, ter uma vida íntegra. Realmente será impossível se não tivermos o auxílio do Espírito Santo. Mas se tivermos o auxílio, e nós temos o auxílio do Espírito Santo, é literalmente possível andar integralmente na presença do Senhor. Porque na medida em que nós tropeçarmos, o Espírito Santo dirá ao nosso coração e nos chamará ao arrependimento. E a palavra de Deus diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, mas ele não suporta um coração quebrantado. Não suporta no sentido de que ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia, Jesus. Então nós precisamos nos investir desta palavra, ser moldados por ela, ser transformados genuinamente por ela. E saber, meus irmãos, e eu concentro aqui a mensagem e vou concluir, que os escândalos que o mundo tem produzido e que escandalizam o Evangelho de Jesus Cristo, é necessário que eles existam. Porque eles vão realçar os sinceros. Nós não podemos nos entristecer com isso que nós estamos vendo aí. Todos os dias a gente abre a internet, a gente vê um escândalo de um cantor, de um pastor, de alguém que reverenciava Deus e hoje deu as costas para Deus. E a gente muitas vezes nos entristece e diz, é por causa disso, é por causa destes, que aqueles outros vão perecendo. Porém, aumenta a nossa responsabilidade de sermos igreja genuína de Jesus Cristo, de sermos o sal da terra e luz para esse mundo. Não podemos nos entristecer, meus irmãos. É necessário, Jesus declarou isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que ele venha. Porém, ele diz, e ele é justo, o Senhor é justo, ele diz no final deste versículo, do versículo 7, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E eu quero ler com os irmãos para a gente. Tito, capítulo 2, verso 8. E ele diz assim, linguagem sã e irrepreensível. Vamos ler a partir do versículo 7. Em tudo te dá por exemplo. Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esta é a nossa alegria. É isto que nos anima, é isso que nos faz estar de pé. Que nós sejamos refletindo Cristo na nossa maneira de viver. O diabo não tenha nada que dizer contra nenhum de nós. Glória a Deus. Pode dizer o que quiser de quem quer que seja, mas de nós ele não nos acusará. Amém. Ele não terá do que dizer contra nenhum de nós. Porque vivemos para Cristo, morremos para esse mundo e vivemos para Cristo verdadeiramente.
E se porventura tropeçarmos, temos um advogado fiel que é Jesus Cristo, a última instância. A última instância. Temos um advogado fiel para nos perdoar os pecados. Aleluia. Porém, que essa seja a última instância. E a primeira seja fazer isso que nós acabamos de ler. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que o adversário se envergonhe. Glória a Deus. Que ele seja envergonhado, meus irmãos. Mais do que ele já foi na cruz do Calvário, que ele seja envergonhado com a nossa vida. Amém. Que nós possamos esmagar também a sua cabeça com os nossos pés. Que nós possamos estar investidos da autoridade de Cristo. E que ele seja mais e mais envergonhado com a nossa vida. Aleluia, O Jesus. zelo pela doutrina, com a linguagem irrepreensível, sã. Nome, Senhor. E que nós nos demos, por exemplo. Glória a Deus. Se o mundo vai perecendo, nós damos o exemplo de que esta palavra tem poder. Aleluia, Jesus. Que nos salvou, que nos libertou e que libertará todos aqueles que verdadeiramente creem. Aleluia. Então, meus irmãos, não se entristeçam. Quando vêm os escândalos, é necessário que eles venham. É necessário que eles venham. Mas a partir do momento em que nós conhecemos o verdadeiro Evangelho e estas premissas estabelecidas por ela, nós nos alegramos, porque esta palavra ela é genuína e ela é frutífera. Amém, Jesus. E nós somos o exemplo, nós somos a prova viva disso, que nós possamos nos dar, por exemplo, para este mundo. A recompensa daqueles, aqui corroborando ainda o versículo 7. Ai do homem por quem o escândalo vem. Vamos ler Judas. Está aí pertinho, Judas, a partir do versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Esse é uma recompensa daqueles que manejam a palavra de Deus, distorcendo a palavra, contradizendo a palavra, sem temor do Senhor. Mas que a Igreja de Cristo ela seja sincera, reverente ao Senhor, em toda a sua maneira de viver. Porque no final dessa passagem que nós meditamos aqui, que nós vamos ler agora, que é o versículo 11. O versículo 11, que diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Aleluia. Jesus, em toda essa passagem que nós lemos, ele diz que era melhor arrancar o olho, arrancar a mão, que faz tropeçar, corta o pé, atira-o para longe de ti, pendura uma pedra de moinho no pescoço e afunda na profundeza do mar. Parece que é uma catástrofe que Jesus está narrando aqui. Porém, no final dessa passagem, a palavra declara: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ainda há esperança, meus irmãos. Glória a Deus. Ainda há esperança. E esta esperança reside na pessoa e na obra de Jesus Cristo, consumada na cruz do Calvário. Glória a Deus. A nossa redenção é Cristo. João 3,16 vem dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira, este mesmo mundo, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos ser cristãos de Jesus
Que nós possamos ser o exemplo para este mundo. Que nós possamos transbordar do amor de Jesus nessa terra. E que nós possamos ter a certeza de que estaremos com Ele na eternidade. Senhor amado.